Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Pois bem, hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas saber como configurar a sua máquina através dos 3 pilares da fotografia. Bem, todo mundo sabe que o mundo da fotografia é muito vasto e que não basta sair por aí tirando fotos para ser considerado um fotógrafo. Quem está se inserindo no mercado de fotografia deve ter muito claro na cabeça que é preciso estudar para se tornar um profissional ou mesmo produzir boas fotos. Existem 3 pilares fundamentais da fotografia que todo mundo que está envolvido neste meio precisa saber. Hoje vamos aprender de uma vez por todas os 3 pilares da fotografia para você que está interessado em aprender mais e se capacitar para se tornar um bom fotógrafo. Uma coisa que você tem que entender é que a sua câmera DSLR, ela pode sim ficar toda no automático. Mas deixar para a câmera decidir o que fazer não é uma boa escolha, pois muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela erra e você pensava em fazer uma foto e ela faz de outra forma. Por isso que você configurando ela no modo manual, você consegue extrair o máximo da capacidade dela, fazendo excelentes retratos ou até mesmo boas filmagens. Primeiro de tudo, devemos definir o que é exposição. Exposição se refere à quantia de luz que entra no sensor da sua câmera. Basicamente é quanto suas fotos ficarão escuras ou claras. Se a imagem ficar muito clara, está super exposta, ou seja, muita luz. Se estiver muito escura, está subexposta, ou seja, com pouca luz. O que ocorreu é que o sensor recebeu pouca luz. Nós podemos controlar o quanto de luz entra no sensor mudando a abertura, a velocidade e o ISO. O que eu quero dizer também é que não existe uma exposição perfeita. Você que define o que está certo ou errado. Você é o criador. Agora veja só, veja um exemplo de uma foto subexposta. Ela fica assim. Já uma foto superexposta, ela fica assim. E uma foto na exposição correta é dessa forma. A foto com uma exposição correta é apenas uma teoria, tá? Por quê? Porque de repente a foto que para mim é subexposta, para você quis mostrar os pontos que você deixou mais exposto e os menos expostos você queria anular daquela fotografia, por exemplo. Entendeu a diferença? Então a foto não precisa estar totalmente bem exposta para você fazer um trabalho artístico. Tudo depende de você. Entendido isso, agora nós vamos entender os 3 pilares da fotografia digital, que é a abertura, a velocidade e o ISO. Qualquer um que queira fazer um trabalho fotográfico profissional deve saber os conceitos desses 3 tópicos, também denominados pilares, visto que são o que definem a fotografia. E o primeiro deles é o diafragma. A abertura do diafragma pode variar entre 1.2, 1.4, 1.8 até f22. Aí você tem que entender que quanto maior o f, como um f22, mais fechado fica o diafragma. E um diafragma mais fechado entra menos luz, porém dá mais profundidade de campo com maior nitidez. Vejam esse exemplo.
Eu tenho ele em f2.2, ficou com o fundo desfocado. Subimos para o f5.6, já deu um pouco mais de foco ao fundo. F8, veja só, o plano principal com o plano do fundo praticamente estão bem equilibrados. E o F22 nós temos tanto o primeiro plano quanto o segundo plano bem focados. E aqui está a foto de um diafragma de uma lente da câmera. Vejam só que ela tem como se fossem umas espátulas que ela vai ou se fechando ou se abrindo. Então agora vamos para o segundo pilar, que é a velocidade do shutter speed ou o obturador. A velocidade do obturador é responsável por estabelecer quanto tempo o obturador da câmera leva para abrir e fechar, deixando a luz entrar muito ou pouco. O conceito velocidade do obturador também pode ser chamado de tempo de exposição. Então não se confunda se vir essa expressão com um nome diferente. Então na câmera, se eu diminuir o shutter speed ou o obturador, o shutter pode em uma velocidade de 30 segundos, que no momento que você der o comando aqui para fotografar, ele vai abrir o sensor e vai ficar 30 segundos aberto e depois ele vai se fechar. Ou seja, ele vai captar muita luz, vai ficar aqueles borrões, né? Então depende do que você quer fotografar. Se você fizer essa configuração para fotografar o céu, vai entrar bastante luz, o céu à noite, que eu quero dizer, e você vai capturar uma foto muito bonita de estrelas. Ou se você fizer isso em uma cachoeira, por exemplo, vai parecer um véu de noiva, né? Fica aquele véu bonito da água. É para fazer uma composição bem artística. E o máximo que chega na maioria das câmeras é 1/4000 avos de segundos. Ou seja, em 1 segundo ele vai fazer uma divisão em 4000. Vai ser uma pequena fração desse 1 segundo. Então, como eu tenho um exemplo aqui, vejam esse ventilador, tá? Eu tenho 3 fotografias dele. No primeiro ele foi fotografado em 1/30, no segundo 1/200 e no terceiro 1/1000. Vejam só, ele congelou o ventilador. Da mesma forma, por exemplo, que você vai fotografar uma pessoa correndo, você pode escolher se você quer aquele blur, aquele desfoque nas pernas e nos braços, né? No momento da corrida você deixa o obturador um pouco mais lento. Já se você quer congelar a pessoa, você deixa ele mais rápido. Da mesma forma, por exemplo, se você fotografar um helicóptero com as hélices girando, se você fotografar com o obturador mais lento, vai ficar um blur, um desfoque nas hélices. Se você fotografar com o obturador muito rápido, parece que o helicóptero se congelou, ele fica congelado. Mas aí o obturador depende do que você pretende fazer. Se você quer uma foto mais natural de uma pessoa, você pode fotografar em 1/50, 1/60 se ele não está se movimentando muito. O que compensa ele também se a sua lente ou a sua câmera tem um estabilizador. A imagem estabilizada proporciona a você a diminuir a velocidade do obturador. E o terceiro pilar é a sensibilidade do ISO. Antes de falar sobre a sensibilidade, vamos falar sobre a definição de ISO. Ele é definido em valores de 200, 300, 400, 800, 1200, 1600 e por aí vai. E te indica o quanto a película da câmera está sensível à luz. Antigamente, quando você comprava um filme para uma máquina fotográfica analógica, tinha lá na descrição do filme 200, 400, 800, por exemplo. Então, quanto maior esse número, mais sensível fica o sensor da câmera. É como se ele ampliasse aquela luz que ele recebe, então ele consegue ter mais luz. E a velocidade correta do ISO? Não tem uma velocidade certa, tem uma regrinha.
Por exemplo, se você está fotografando ao ar livre, tá? Ou filmando ao ar livre, que tem bastante luz, você pode deixar o seu ISO em 100, pois não vai prejudicar a sua imagem. Pelo contrário, vai ficar uma imagem muito bonita. Mas se está escurecendo ou você subiu muito a velocidade do seu obturador, a imagem tende a ficar mais escura, você pode compensar subindo o ISO, mas irá criar um pouco mais de ruído na imagem. E se você estiver fotografando em um lugar que realmente não tem luz, você não tem um flash, tá? Ou filmando, enfim, aí sim você pode colocar um valor bem alto de ISO que vai te ajudar muito. Um outro exemplo, se você pegar os filmes mais antigos, filmes de cinema, né? Pega um filme ali de cinema, você vai notar que mesmo durante o dia tem um granulado na imagem, é um granulado até que bonito, porque eles tinham um filme com os ISOs padrões, não dava para ficar se alterando o ISO, como em uma câmera digital você consegue trocar o ISO facilmente. E até eu quero mostrar um exemplo para vocês. Vejam essa foto com ISO 200. Agora com ISO 400 e com ISO 800. Com o ISO 800 ele consegue dar mais definições até para a sombra, clareia mais o lugar que estava escuro, mas você vai perder nos ruídos na imagem. Bom, agora que você compreendeu que nós temos 3 pilares, a abertura, a velocidade e o ISO, você deve estar se perguntando, mas como eu configuro isso? Primeiro, você pode criar uma regra. Por exemplo, o que você vai fotografar está em movimento ou não? Ah, não está em movimento. Então eu posso configurar a velocidade do obturador em 1/100, por exemplo. E aí você vai se perguntar, tá, mas eu quero desfocar o fundo ou não? Ah, eu quero desfocar o fundo. Então a gente muda a abertura para um f2.0 ou 1.8. Agora você já tem a velocidade e a abertura. E agora o ISO. Ah, tem bastante luz no ambiente, vou botar um ISO 100. Aí você olhou na imagem e ficou perfeita. Então você chegou nos 3 pilares. Se você quer um jeito mais fácil de compensar isso, deste ajuste, tem a fotometria na câmera, que são os pontinhos ali com uma setinha que ela te indica para mais ou para menos. Para menos ela tá subexposta e para mais ela tá super exposta, e no meio ela tá na configuração correta da câmera. Mas é o que a câmera está vendo. Por isso que eu digo, se você não entende de fotometria ainda, vai pelo seu olho. Aí você olha ali no Live View, você olhou, a imagem ficou legal, só que eu acho que ela está muito clara. Então ou você pode fechar um pouco o diafragma da câmera, que é a sua abertura, ou você pode aumentar a velocidade, ela vai acabar escurecendo um pouco mais. Ou você olhou, a imagem está na claridade certa, tudo certinho, só que ela ficou um pouco borrada. Aí então você pode subir a velocidade do seu obturador, mas aí ela ficou um pouco escura. Como você compensa isso? Do ISO 100, bota em ISO 200 ou 400, ok? É uma jogada que você faz com a sua câmera. Pois bem, amigos, espero ter tirado as dúvidas de vocês a respeito dos 3 pilares da fotografia. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz, e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá então e tchau!